Então, pessoal, vamos iniciar aqui mais uma aula do nosso módulo de sistemas operacionais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? É um computador rodando virtualmente dentro de um outro computador. Quando você precisa estudar outras versões de sistemas operacionais, rodar versões mais antigas, ou estudar um determinado programa que só rode em um determinado sistema operacional, a melhor maneira é você fazer isso através da máquina virtual. Existia antigamente, ainda existe uma forma de você fazer um dual boot, ou seja, é uma máquina que quando inicializa, você escolhe qual sistema operacional você quer rodar na máquina naquele momento. Bem, isso pode ser feito. No entanto, requer um pouco mais de expertise técnica para fazer isso. A maneira mais inteligente, mais prática, mais segura é utilizar a máquina virtual. Para que a gente use essa máquina virtual, a gente vai conhecer hoje as distros, que são as distribuições Linux, e vamos também, através da máquina virtual, criar uma instalação de uma máquina virtual do Windows 7. Tá? Bem, o Linux ele é gratuito, ele tem um código aberto, significa que tu pode baixá-lo. Se tu for aí um programador aí excelente, tu pode fazer mudanças e redistribuir. Existem várias distribuições Linux, tá? que é chamado tecnicamente de distros. Cada distribuição Linux tem sua característica, tá? A mais usada pelo usuário comum é o Ubuntu, tá? Tem uma versão nova, ou melhor, pouco conhecida, baseada no Linux, no Ubuntu, que é o Zorin, que eu vou mostrar para vocês também, tá? Então aqui nós temos exemplos de algumas distribuições do Linux: Fedora, CentOS, Ubuntu, Debian, o Red Hat, tá? Bem, eu te recomendo nessa atividade que eu vou te propor daqui a pouco, utilizar o Ubuntu ou o Zorin, tá? Bem, qual é a principal diferença entre o Linux e o Windows? A principal diferença entre esses dois sistemas operacionais é que o Windows é um sistema proprietário, tá? Por ser um sistema proprietário, teoricamente deveria se pagar licença para a Microsoft para poder utilizar. Eu não quero entrar nos méritos aqui de cracks, de registros enganosos, etc. Você como profissional, na tua casa, o que tu vai fazer na tua máquina, isso é de competência tua. Se tu for atender uma empresa, se tu for atender um cliente teu e ele resolver instalar o Windows, tu deverá conversar com ele sobre questões de registros e soluções que tu possa aplicar com ele. Mas você tem que jogar aberto. O que você não pode é chegar na máquina de um cliente, instalar um sistema operacional Windows de forma pirata, craquear e depois ir embora, principalmente de uma empresa. Depois pode ter uma fiscalização, uma denúncia, né? E essa pessoa vai acabar jogando a culpa no coitado do técnico, que é você. Então vamos jogar aberto, explicar para ele como é que funciona a questão de registro, se ele quer fazer, se ele não quer fazer, se ele quer fazer algum outro tipo de procedimento, mas isso fica por conta e risco dele. Você está lá só para executar a solução ou propor soluções para esse cliente. Bem, aqui são Ubuntu, né? Versões light, o Mint, o Kali Linux usado aí para
segurança de redes, né? O Ubuntu, ele tem o Linux em geral, ele tem uma coisa interessante, que é a versão live. O que é a versão live? É uma versão que roda a partir de uma ISO, de um pendrive ou de um DVD de instalação, sem precisar instalar esse sistema operacional na tua máquina. Isso é interessante porque tem muitos técnicos que utilizam isso para determinar se o problema no computador é no software ou no hardware. Como é que funciona? Vamos imaginar que o teu computador, por um motivo ou por outro, ele não está inicializando o sistema operacional, ou ele está reiniciando, ou ele está desligando, e tu quer fazer um teste para descobrir se esse problema é de software ou de hardware. Qual a solução que muitos técnicos utilizam de diagnóstico? Eles pegam uma live de um Linux, como o Ubuntu, por exemplo, e eles inicializam o computador a partir dessa live, e se o sistema operacional Linux carregar normalmente, isso quer dizer que é um problema de software do Windows. Aí fica fácil tu fazer o diagnóstico, pode formatar o computador, claro, fazendo os devidos backups necessários, tá? E tu pode, a partir do próprio Linux, fazer os backups necessários para o teu cliente ou para você, tá? Então a gente vai conhecer hoje algumas ferramentas que eu posso utilizar para trabalhar para a criação da minha máquina virtual. Dentre elas, a gente tem o VirtualBox, tá? Que é da Oracle. Aqui você pode fazer o download do VirtualBox para o teu computador, tá? Não é muito complicado, tá bom? Se tiver alguma dúvida de como fazer o download, você pode assistir diversos vídeos no YouTube que existem sobre esse assunto ou procurar o seu professor. Eu recomendo para os teus primeiros laboratórios utilizar o VirtualBox. Outra solução que é bem conhecida é o VMware. O VMware também ele fornece soluções para máquinas virtuais, tá? Aí você pode utilizar aqui, quando for baixar aqui, o Workstation Player, que vai te ajudar a criar a tua máquina virtual, tá bom? Então você entra no site do VirtualBox, tá? E para baixar uma Linux, que é uma ISO, desculpa, o que é uma ISO? Uma ISO é um arquivo de instalação de um sistema operacional ou de um programa, tá? Você pode entrar aqui no site oficial do Ubuntu, tá? Procurar aqui os downloads. Você pode procurar também downloads de versões anteriores, se a tua máquina for um pouco mais antiga. E aqui eu tenho o site do Zorin, tá? Do Zorin, você pode baixar aqui o Zorin. Ele também é grátis, tá? Também aqui, ó, faça o seu computador melhor. Download Zorin OS de Operation System, sistema operacional. Tu vai te divertir bastante instalando esses caras, tá? Então, vamos continuar aqui com a nossa máquina virtual, tá? Seguindo passo a passo aqui, o que tu vai fazer? Tu vai fazer o download e depois a gente vai iniciar aqui, ó, a criação da nossa máquina virtual. Então esse PDF eu vou disponibilizar para vocês, que ele tem aqui o passo a passo para a criação de uma máquina virtual do Linux. Só que o passo a passo para a criação de uma máquina virtual do Linux é o mesmo passo a passo para te instalar qualquer sistema operacional no VirtualBox, tá? Agradecer aqui ao aluno Jefferson que me passou esse material e me sugeriu que eu utilizasse uma das aulas, tá? Então tá aqui passo a passo
tá bom? Aqui tem também algumas dicas para te dar os teus primeiros passos utilizando o Linux, tá? E vamos agora fazer a instalação da nossa máquina virtual, tá? Para isso a gente vai utilizar aqui o Oracle VM VirtualBox, é o nosso mais conhecido como VirtualBox. Você vai ver aqui do lado que eu já tenho algumas máquinas virtuais criadas, tá? Aqui do Android, tem até do XP aqui, do Windows Server, etc. Bem, iniciei aqui a minha máquina virtual. O que tu vai fazer? Tu vai clicar na opção novo, tá? Vai clicar na opção novo. Que no outro detalhe é que pode ser que tenha uma variação de versão para versão do VirtualBox, tá? Não faz diferença. Tu vai procurar aonde tem a opção novo aqui, ó. Novo. Clicou em novo. Beleza. O que ele vai te perguntar? Ele vai te perguntar o nome. Tu pode dizer que tu vai trabalhar com o Win7, tá? Aqui ele já detectou, tá? O Win7 aqui de 64 bits, tá bom? Ó. Depois tu vai em próximo. Aqui tu vai determinar a quantidade de memória, memória RAM. Enquanto tá nessa linha verde, está no limite da memória, o que tu deve lembrar-se é que ele vai pegar a memória da tua máquina física. Então tu não pode colocar lá perto do vermelho, porque a tua máquina vai ficar extremamente lenta. Lembre-se que a tua máquina virtual está rodando com recursos da tua máquina física, tá bom? Em seguida, o disco rígido não precisa mexer em nada, é só mandar criar. Aqui tu pode deixar VirtualBox Disk Image sem problema nenhum. Aqui tu pode deixar dinamicamente alocado. O que é dinamicamente alocado? Quer dizer o seguinte, que se tu deixou 40 GB de espaço para o teu HD, ele não vai ocupar esse espaço logo, ele vai ocupando à medida que o espaço for sendo preenchido, tá? Em seguida é só criar. Bem, e aí professor, criei e o que eu faço? Já posso executar? Não. O que a gente precisa fazer é informar para ele aonde é que está o ISO de instalação do meu sistema operacional, que tu vai baixar aí de algum site da própria Microsoft, conseguir com alguém, tá? Se tu não conseguir, pode entrar em contato com o teu professor, que ele vai te dar uma solução. Beleza. Tu vai perceber que a minha máquina virtual, ela apareceu bem aqui na lista, ó. Ela tá bem aqui na lista, ó. Tá vendo aqui, ó, o Win7 está desligada. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa máquina aqui, selecionar e vou agora nas configurações aqui em cima. Em configurações, eu vou agora em armazenamento. Após eu ir em armazenamento, eu vou ver que o CDzinho aqui, ó, o CD está vazio, nenhuma mídia selecionada. Tu vai clicar aqui e em seguida, onde tem aqui drive óptico porta SATA 1, tu vai clicar nesse outro CDzinho que está aqui do lado, ó, e vai selecionar o arquivo de instalação. E tu vai procurar no teu computador, tá bom? O meu está aqui no disco local tá? Só abrir, pronto, ó. Aqui ele já carregou a imagem. Eu vou clicar em OK e a partir daí eu vou iniciar aqui a instalação do meu sistema. Como? Clicando em iniciar. Cliquei em iniciar. Ele vai agora, ó, iniciar.
Pode ser que demore um pouco, depende da capacidade da tua máquina. O meu aqui já iniciou, tá? Vai dizer que o idioma é português, vai escolher aqui a BNT2, vai avançar, vai instalar agora. Ó, tá iniciando a instalação. Isso aqui é ideal para você que tem medo de fazer uma instalação. Ah, professor, vou fazer uma instalação, eu tenho medo se eu errar, se eu bagunçar o computador, se eu perder meus arquivos. Então, tu pode trabalhar com a máquina virtual tranquilamente, tu pode instalar todos os sistemas operacionais que tu quiser, que tua máquina suporte, e depois apagar esse arquivo, tá? E é nessa máquina virtual que tu vai brincar com o teu sistema e aprender bastante sobre ele, e a tua máquina física ela fica ali perfeita sem nenhum tipo de problema. Nesse caso, eu sugiro que tu coloque aqui o Windows 7 Professional, clique em avançar, você vai aceitar os termos, vai clicar em avançar e aqui tu vai escolher personalizada, tá? Na próxima aula eu vou fazer a instalação passo a passo, aí eu vou falar de criação de partição e etc, tá? Mas nesse caso, tu pode simplesmente escolher a unidade C e clicar em avançar. Pronto. Daí em diante, é só tu clicar em avançar, avançar, ok. Ele vai fazer toda a instalação. Eu não vou aguardar aqui, porque vai tomar muito tempo da aula, tá? Mas os primeiros passos são esses, tá bom? No próximo vídeo eu vou fazer a instalação passo a passo, tanto do Windows 7 quanto do Zorin, tá? Para a gente ver o passo a passo da instalação, tu vê que a configuração da máquina virtual é a mesma, tá? Então eu vou finalizar essa aula. A tua atividade qual vai ser? A tua atividade é baixar um ISO do Windows 7, baixar o ISO de uma versão do Ubuntu e baixar o ISO de uma versão do Zorin. Baixar o VirtualBox para o teu computador e fazer a instalação desses 3 sistemas operacionais na tua máquina virtual, tá? Se o teu computador não tem recursos suficientes para te fazer isso, ou se tu tá sem computador, tu pode entrar em contato com a escola e ela vai disponibilizar um computador lá de um dos laboratórios para que você possa utilizar. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com o seu professor e até a próxima.